Konnichiwa, eu sou Rebeca Nishi e esse é o canal Chá com Arroz. Hoje eu vou falar para vocês do quarto filme da franquia John Wick, que reuniu alguns dos maiores dublês e atores de ação do mundo. Fica aí! John Wick é tradicionalmente um filme de cenas exageradas de lutas, de longa duração, muito sangue e muitas mortes. É claro que isso não poderia faltar no filme de conclusão da saga, mas eles levaram para outro nível. Você quase não consegue se segurar na cadeira de tanta emoção. Eu, particularmente, vendo 3 dos meus maiores ídolos de ação, além de Keanu Reeves, é claro, não conseguia me conter. Desde que o primeiro filme estreou em 2014, o estilo de luta de John Wick se tornou o foco principal da franquia. De fato, as cenas de ação, elaboradas e intrincadas da série, são a chave para explicar por que John Wick, de Keanu Reeves, se tornou um fenômeno. Dirigido pelos veteranos Chad Stahelski e David Leitch, com Stahelski dirigindo solo de John Wick capítulo 2 em diante, a série John Wick mistura Kung Fu com artes marciais, inspirada em clássicos de ação de alta octanagem, como Equilibrium, The Matrix e toda a filmografia de John Woo. Por sua vez, o estilo de artes marciais de John Wick inspirou nomes como Atomic Blonde e Nobody, garantindo que o Kung Fu continue. John Wick também tem muitos artistas marciais reais a bordo para coreografar as lutas. Mark Dacascos, George Yuan, Tiger Chen são apenas alguns dos que trouxeram suas habilidades para a franquia John Wick. Com John Wick capítulo 4, também recrutando Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Marcos Zahor. Esses artistas marciais são cruciais para dar vida a um personagem como Baba Yaga na tela. Mas vou começar falando da grande surpresa do filme John Wick 4 para mim, que foi Rina Sawayama. A nipo-britânica cantora, atriz, modelo, nascida no Japão e criada no norte de Londres, Sawayama ascendeu ao estrelato pop por meio de uma trajetória incomum na Universidade de Cambridge, estudando política, psicologia e sociologia, financiando sua música inicial, trabalhando como modelo antes de assinar um contrato com uma gravadora. Marcada por singles ecléticos e atraentes, incluindo Excess, uma colaboração de Elton John, Chosen Family e o recente single This Hell, que Sawayama apresentou ao vivo no The Tonight Show com Jimmy Fallon. A representatividade asiática se tornou um aspecto que permeia a obra de Sawayama, podendo tanto ser um ponto de convergência, quanto algo a ser colocado em choque com o panorama cultural de um mundo globalizado. A música tema do filme John Wick 4 foi gravada por ela, e neste filme ela está incrível, tanto que quando eu assisti no cinema, um rapaz sentado ao meu lado perguntou em voz alta: como é que eu faço para casar com ela? Ela se diz incrédula que seu primeiro filme seja este, ao lado de Keanu Reeves, e disparou: o que me impressiona nele é sua dedicação e comprometimento com a façanha. Ele faz todas as acrobacias, exceto aquelas em que é atropelado por um carro, e aquelas em que seria muito perigoso ele fazer, mas ele realmente faz tudo por conta própria. E ainda disse: toda vez que eu me cansava, olhava para ele e dizia: eu não posso estar cansada, veja o que ele está fazendo. Ela também cita a perplexidade em acompanhar as cenas de Hiroyuki Sanada e Donnie Yen. Eu fico imaginando o que eu faria no lugar dela, iria ficar me beliscando toda hora para saber se era verdade. O próximo de quem vou falar é Hiroyuki Sanada. Esse é uma lenda viva. Vocês devem reconhecê-lo de dezenas de produções americanas no cinema e na TV, como Trem Bala, filme de 2022 com Brad Pitt, Mortal Kombat, Westworld, Vingadores Ultimato, 47 Ronins, onde já tinha atuado ao lado de Keanu Reeves, e é claro, vão se lembrar dele em O Último Samurai com Tom Cruise. A lista é muito extensa, ele tem 63 anos e trabalha como ator desde 5 anos de idade. É natural de Tóquio e foi o primeiro ator japonês a fazer parte do Royal Shakespeare Co. Em John Wick 4, ele está um pouco diferente do que se espera, aquele samurai clássico. Ele luta com a katana, é claro, mas também atira muito de pistola, o que é muito legal. Eu adorei. Assiste um trechinho do filme para você sentir. Agora eu vou falar de Donnie Yen.
que é outro ator consagrado de filmes de ação, tanto no Oriente como no Ocidente. O ator chinês de 60 anos mudou-se com sua família para Hong Kong aos 2 anos de idade e depois com 11 para Boston, nos Estados Unidos. Herdando as habilidades da mãe como artista marcial e do pai como músico, ele se tornou um grande praticante de Kung Fu, Wushu e um pianista de alto nível. Mas, como um bom adolescente rebelde, ele também treinou variadas artes marciais de outros países. Seus pais o enviaram de volta a Beijing para estudar numa conceituada escola de Wushu. Na volta para Boston, fazendo uma parada em Hong Kong, ele conheceu o famoso diretor de cinema Yuan Wu-ping. Seu filme de estreia imediatamente o estabeleceu como um protagonista viável, e Yan continua sendo uma figura importante no cinema de ação chinês até hoje. A biografia dele na página do IMDb é muito extensa e vale a pena dar uma conferida para vocês entenderem o grau de maestria e genialidade desse homem. Você vai reconhecê-lo em algumas produções famosas, como os 4 filmes de Ip Man, que no Brasil tem o título de O Grande Mestre, Blade 2, O Caçador de Vampiros, Rogue One, Uma Aventura Star Wars, Mulan, Triple X Reativado, O Tigre e o Dragão, A Espada do Destino e muito mais. Aqui em John Wick, vocês vão ficar de queixo caído com a agilidade e a velocidade com que ele dá os golpes. Isso porque, como eu disse, ele tem 60 anos e é impressionante a forma física dele e a perfeição de execução dos movimentos. Assiste aí mais um pouquinho. Scott Adkins trabalha na indústria cinematográfica há mais de 20 anos, mas sem dúvida esse papel em John Wick 4 é o papel da sua vida. Aqui ele está irreconhecível e você fica se perguntando se realmente ele vai fazer alguma cena de luta, mas em John Wick é impossível, né, não fazer. Atleta nato, Scott praticou uma variedade de esportes enquanto crescia, mas quando tinha 10 anos, ele acompanhou seu pai e irmão ao clube de judô local. A atração foi instantânea. Idolatrando estrelas como Bruce Lee e Jean-Claude Van Damme, Scott começou a treinar todos os dias. Ele assumiu a garagem de seu pai e a transformou em seu próprio dojo. Ele até tinha um santuário para Bruce Lee, para o qual ele se curvava todo dia. Ele se lembra de ter sido assaltado em um ônibus quando estava perto dos 13 anos. Isso realmente levou seu treinamento ao limite. Embora conhecido principalmente por seu trabalho em filmes de ação, Scott também participou regularmente de muitos programas de TV na Grã-Bretanha. É conhecido por fazer muitas das suas próprias cenas de ação sem uso de dublês. Ensinou kickboxing aos filhos do escritor de televisão Tony Jordan, que posteriormente o escalou para pequenos papéis em seriados diurnos. Foi escalado como personagem Hector em Mercenários 2, de 2012, capanga do vilão Villain, interpretado pelo ídolo de Scott, Jean-Claude Van Damme. Ele fez o teste para o papel de Bruce Wayne em Batman vs Superman, A Origem da Justiça, de 2016, e foi alvo de uma campanha de fãs para conseguir sua escalação. O papel acabou ficando para Ben Affleck. Ele é treinado em Taekwondo, Judô, Karatê, Ninjutsu, Capoeira, Krav Maga, Wushu, Muay Thai, Kung Fu, Jeet Kune Do, Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu e ginástica acrobática. Alguns dos movimentos de Scott são inspirados na lenda do chute coreano Won Jin, que apareceu em vários filmes de artes marciais, exibindo um estilo de chute acrobático altamente qualificado. Ele já trabalhou em diversos filmes com Jean-Claude Van Damme, como Operação Fronteira, Jogos Letais, Soldado Universal 4, Juízo Final e Os Mercenários 2. Ele trabalhou com Dolph Lundgren em 2 desses filmes também, além de A Tumba do Dragão, Castle Falls e Seção 8, Organização Secreta. Vincent Bouillon é o dublê de Keanu Reeves em algumas cenas, como a do atropelamento e o rolamento pelas escadarias da Sacré-Cœur. Inclusive, o próprio Keanu Reeves citou o dublê e essa cena em diversos eventos de promoção do filme. Vincent também foi dublê de Adam Sandler em O Mistério em Paris, além de trabalhar como stunt em dezenas de outras produções e atuar como coordenador de stunts e coreógrafo de lutas. Jeremy Marinas foi o coordenador de lutas de John Wick 4 e, como de costume, tem uma longa carreira como stunt. Como coordenador de lutas, ele também atuou em diversas produções bem famosas, como as séries de TV See, Altered Carbon, Agentes da S.H.I.E.L.D. da Marvel e em filmes como Justiça em Família, Projeto Gemini e Triple X Reativado. Tiger Chen é multicampeão de torneio de artes marciais dos Estados Unidos. Ele é chinês e mudou-se para lá aos 19 anos, onde se tornou aluno do artista marcial de Hong Kong, Yuan Wu-ping, nos anos 2000. Aquele mesmo que deu a primeira oportunidade a Donnie Yen, lembra? Yuan Wu-ping, inclusive, foi o coreógrafo de lutas em Matrix. Tiger
Trabalhou ao lado de Keanu Reeves como stunt e elenco de apoio nos 3 filmes da trilogia Matrix e em O Homem do Tai Chi. Outras produções em que ele aparece são John Wick 3, Parabellum, O Mestre das Armas, As Panteras, O Tigre e o Dragão e muitos outros. Ele também foi assistente de coreografia no filme Cão de Briga, estrelado por Jet Li. Chad Stahelski, o diretor do filme, começou sua carreira como stunt. Ele veio do kickboxing, entrou no campo do cinema como stunt aos 24 anos. Além disso, ele trabalhou como instrutor na Inosanto Martial Arts Academy, na Califórnia, ensinando Jeet Kune Do. Para quem não sabe, Jeet Kune Do é a arte marcial criada pelo Bruce Lee, e Dan Inosanto foi o grande amigo e discípulo de Bruce Lee e que continuou a difundir sua arte após a morte do mestre. Chad, depois de fazer vários papéis em filmes de artes marciais de baixo orçamento, como Leis Marciais 3, de 1992, e O Grande Dragão Branco 3, de 1996, sua primeira estreia como dublê veio no filme O Corvo, de 1994, como dublê do falecido Brandon Lee, filho de Bruce Lee. Após o acidente letal de Brandon Lee, Chad foi escolhido para ser stunt e dublê porque conhecia bem o Brandon e como ele se movia, e ele se parecia mais com Brandon do que qualquer outro stuntman. Sua maior chance como dublê veio quando ele se juntou a Keanu Reeves em Matrix, 1999. Ele trabalhou como coordenador de stunts de artes marciais nas sequências seguintes e dublou Keanu Reeves em cenas extremas. Ele também formou uma empresa chamada Smash Cut, com seus amigos stunts, responsável por trabalhos de stunt em alguns dos maiores filmes e séries. Depois de 10 anos no mundo do cinema, ele continuou a dar o seu melhor como coordenador de stunts e dublês. Keanu Charles Reeves, cujo primeiro nome significa brisa fresca sobre a montanha em havaiano, nasceu em 2 de setembro de 1964 em Beirute, no Líbano. Ele é filho de Patricia Taylor, dançarina e figurinista, e Samuel Nowlin Reeves, geólogo. O pai de Keanu nasceu no Havaí, de ascendência britânica, portuguesa, nativa havaiana e chinesa, e a mãe de Keanu é originalmente da Inglaterra. Ele morou em Beirute desde o nascimento até os 6 meses de idade, depois em Sydney, na Austrália, até os 3 anos, Upper West Side em Manhattan, até os 6 anos, e Toronto até os 21 anos. No colégio, Reeves era indiferente aos estudos, mas tinha um grande interesse por dramaturgia e hóquei no gelo. Como goleiro do time, ele ganhou o apelido de The Wall. Ele poderia ter se tornado um jogador profissional, mas abandonou a escola para seguir a carreira de ator. Seus hobbies incluem andar a cavalo e surfar, ambos herdados de papéis em filmes. Keanu obteve uma cicatriz abdominal de um acidente de motocicleta em Topanga Canyon. Ele estava em um, entre aspas, passeio demoníaco, sem faróis à noite, quando bateu na encosta de uma montanha. Ele foi hospitalizado por 1 semana com costelas quebradas e baço rompido. Quando os paramédicos vieram buscá-lo, um estagiário técnico de enfermagem pegou uma das pontas da maca e então a deixou cair por um engano. Abre aspas. Isso me fez rir, mas eu não conseguia respirar. Fecha aspas. Treinou Kung Fu por 4 meses para Matrix, 1999, e aprendeu mais de 200 movimentos de artes marciais para o filme Matrix Reloaded, de 2003. Você acredita em destino, Neo? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. E se você quer saber a diferença entre dublês e stunt, fica ligado aqui no nosso canal que em breve nós teremos um episódio só sobre isso. Então, gostou desse episódio? Dá um like aqui nesse vídeo, siga o nosso canal, não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos e se tiver qualquer assunto que você tenha interesse em saber e não sabia quem perguntar, escreve aqui nos comentários ou mande um e-mail. Até mais! Tchau, tchau! Faz meu print, hein? Thumbnails. Konnichiwa, eu sou Rebeca Nishi e você está no canal Chá com Arroz. Carnal, falei carnal. É o cachorro do John Wick, gente. Liga não, falou cachorro, falou John Wick, os cachorros... Mulan, Triple X reativado, o tigre... De novo. O Tigre e o Dragão. E no filme de artes marciais, o Tigre e o Dragão. E no filme de artes marciais, o Tigre... Gente, é difícil. Vou falar em inglês. The Tiger Hunting Counter. Vai o Pedro colocar isso nos erros de gravação.